Em Dark Souls 1, o Gwyn tem seus raios, a bruxa de Izalith tem seu caos e seu fogo, Nito comanda a morte. Nesse panteão sagrado de Lordaeron, esses 3 nomes ecoam através de eras, definindo o que significa ser um senhor. Mas a narrativa oficial esquece deliberadamente o número 4. Na abertura do jogo, o Pigmeu Furtivo aparece, mencionando como o portador do Dark Souls. Mas aonde o Pigmeu Furtivo está? Porque, enquanto Gwyn construía Norlondo, o Lorde Nito reinava sobre os mortos e a Izalith, junto com suas filhas, criava a piromancia, onde está o portador da alma negra? A resposta pode não estar no Palácio de Luz, mas nas profundezas negras e esquecidas de Olassil. Lá, essa resposta tem um nome, uma fúria indescritível. Manos, o pai do abismo. Ao lutar com humanos em seu abismo em Olassil, você perceberá que a luta contra ele é muito diferente das lutas do Dark Souls 1. Não é elegância e nem técnica, só brutalidade e velocidade. Ele é tão rápido para o Dark Souls 1 que até pode se pensar que ele seria um boss do Dark Souls 3. Ele é uma tempestade de angústia física, gritando com uma dor que parece existir desde antes da linguagem. Mas dentro desse caos, há sinais perturbadores de uma mente. Ele conjura magias negras complexas, ele protege agressivamente seu território e, o mais crucial, ele reage ao pingente de prata. A descrição desse item é uma das mais reveladoras do jogo, um pingente quebrado, de significado esquecido. Para nós é um mistério, para Manos é tudo, um fragmento final de uma memória, de uma identidade, de uma vida antes do abismo. Isso não é o comportamento de um monstro sem mente, é a agonia de um ser que perdeu tudo. Ele não ataca como os demônios de Izalith, que atacam para defender um território. Ele luta como um homem torturado, transformado em uma arma contra sua vontade. Para que a gente consiga ter uma melhor compreensão do Manos, vamos entender o que ele carrega. A Dark Souls, uma alma tão única e diferente comparada com a dos outros Lords, enquanto a alma do Gwyn, Nito e da bruxa de Izalith se fortalecem com a primeira chama e definem com seu declínio, a alma sombria opera numa lógica totalmente diferente. Ironicamente, mesmo vindo da primeira chama, ela se fortalece com seu declínio, oposta às suas almas irmãs. A Dark Souls é de pura escuridão. E o que é meio irônico também, já que no mundo onde o fogo da primeira chama define a vida, a ordem e o poder, a escuridão é vista como vazio, o nada. A escuridão não é a ausência de tudo, ela é o recipiente de algo diferente. A humanidade, aqueles fragmentos negros que nós carregamos, são pedaços da alma sombria. E aqui é um paradoxo cósmico central. Quanto mais a primeira chama se enfraquece, mais a alma sombria se fortalece. Gwyn sabia disso, e seu sacrifício na primeira chama foi um ato desesperado para prolongar a de luz e tentar reprimir o poder dos humanos, que cada vez mais se fortaleciam. Então, quem foi o Pigmeu Furtivo? A teoria mais coerente sustentada pelos fragmentos do Dark Souls 3 é que ele não era um rei ou um conquistador, como o Gwyn. Ele simplesmente foi um humano que recebeu a Dark Souls e compartilhou com outros humanos. Diferente dos outros lords, ele não usou sua alma para criar exército ou reinos. O Pigmeu Furtivo simplesmente, talvez por uma sabedoria ou por sua natureza tranquila, apenas se retirou da batalha contra os dragões e viveu uma vida pacata e tranquila, onde morreu. Sinceramente, o Pigmeu Furtivo me lembra muito os hobbits de Senhor dos Anéis, mas voltando isso, provavelmente seu túmulo está em Olassil, onde os magos de Olassil, como sempre, os magos desde a época do Baldur's Gate 1 fazendo merda, né? Fizeram a pior escavação histórica do mundo inteiro de Dark Souls. Eles não encontraram um tesouro, encontraram simplesmente um deus adormecido. E ao perturbá-lo, quebrar o selo e fazer algo que não é muito descrito nos Dark Souls, simplesmente acordar o Pigmeu Furtivo, ou melhor, acordar humanos agora. Nunca é dito especificamente o que os magos fizeram com o corpo de Manos, mas com certeza foi algo muito ruim para humanos acordar tão puto e simplesmente destruir Olassil, depois solar o Artorias. Em toda a franquia Souls, o abismo nunca é definido como algo do bem ou do mal. Mas na minha opinião, o abismo não é nenhum dos dois. Ele simplesmente é a humanidade em um estado puro, selvagem e sem forma. É o potencial caótico e criativo da alma humana, liberada sem direção. E quando toca um ser, como exemplo o Artorias, ele não corrompe no sentido moral, o dissolve, apaga a individualidade, a ordem imposta pelo fogo e devolve a massa primordial da humanidade. E por isso que as criaturas do abismo são humanidades espalhadas. O abismo é a humanidade lembrando que, no fundo, não é feito do fogo divino, mas de uma escuridão compartilhada. Manos, então, é menos um vilão e mais um desastre natural com consciência. Ele é a fonte de um derramamento de petróleo cósmico, mas ele mesmo está coberto e sufocado por ele. Mas então, se o Pigmeu Furtivo é Manos, por que não vemos eles em outros jogos? Mas, se você pensa nisso, é uma visão bem equivocada, já que o silêncio sobre humanos nos jogos seguintes não é um esquecimento.
mas ele aparece sim de formas até bem inusitadas. O humano já serviu seu papel como a centelha primordial do abismo, e nós vemos em Dark Souls 2 que seu legado continua de uma forma fascinante e até de certa forma um pouco engraçada. Sua alma sombria, dilacerada, não desapareceu, mas se fragmentou em consciências menores e mais astutas. Surgem suas filhas do abismo, Nashandra, que representa a avareza, Nadalya, a solidão, Elana, a fúria e Alsana, o medo. De certa forma é até engraçado, já que Manos, o pai do abismo, o deus bestial da pura agonia, da escuridão, do abismo, da porra toda, deu origem a 4 rainhas gostosas que usam inteligência, sedução e política para conquistar reinos e reis. Ao matar Manos no Dark Souls 1, não estamos dando fim a um tirano, mas sim dando misericórdia ao sofrimento do portador original do Dark Souls e possivelmente o criador da raça humana no universo Souls, mas serve como aviso. A Dark Souls é muito poderosa e se fortalece a cada dia mais com o enfraquecimento da primeira chama, mas a Dark Souls é perigosa e instável sem uma forma. Gwyn deu forma ao mundo com sua luz e o seu legado foi a estagnação. Pigmeu furtivo recebeu a escuridão e seu legado foi um legado de violência e caos devido aos magos de Olassil. Manos, o Pigmeu furtivo, representa perfeitamente a beleza e o horror da condição humana em Dark Souls. Somos feitos de um poder que cresce com o fim de eras, mas que, se não compreendido, nos consome. Ele é o espelho quebrado na qual a humanidade de Lordran nunca quis olhar, não por medo do vazio, mas por medo do potencial infinito e aterrador do seu próprio reflexo escuro. Mas a primeira chama da vida e define limites. A escuridão Dark Souls é liberdade pura, mas é um abismo no qual podemos nos perder para sempre. Manos é a personificação trágica desse paradoxo fundamental.